26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Preces pagas, os itens 3 e 4. Então, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. É interessante esse título, né? Depois vem os subtítulos. A gente não para analisar no dia a dia da nossa vida o que nós recebemos, o que a gente recebe, né? Diariamente, sem custo nenhum, sem desembolsar dinheiro, né? Sem maiores esforços, né? Nós recebemos primeiramente a oportunidade de estarmos encarnados novamente em um corpo de carne, neste orbe, neste planeta azul, né? Esse planeta ainda cheio de imperfeições, onde a maioria de nós também somos bastante imperfeitos. A gente recebeu primeiramente grátis estar aqui, nessa oportunidade. E outras oportunidades Deus vai nos conceder para a gente aprimorar. É certo que essas oportunidades, de acordo com o que a nossa proposta de vida, o nosso caminhar, ele será às vezes mais dolorido, às vezes mais leve, mas isso não se caracteriza como um castigo, né? São necessidades que a gente precisa, basta que nós saibamos aproveitar, né? Tudo aquilo que nós recebemos de graça, nós respiramos, graças a Deus nós estamos com saúde, nós inspiramos, nós não estamos num leito de hospital, né, pagando para respirar pelo oxigênio, porque ali é um suporte para a nossa vida. Então a gente tem gratuitamente a chuva, o calor terrível que está fazendo agora, que a gente reclama. Nós temos a natureza, os rios. Então nós temos um planeta inteiro que nos foi entregue, construído pela energia superior, né, do nosso grande Deus, para que a gente possa usufruir. A dificuldade nossa, enquanto seres encarnados neste orbe ou em outros orbes, é ter esse entendimento de aproveitar esses momentos, de, digamos assim, um linguajar bem simples, de curtir a vida, sem nos esquecer, né, dos propósitos que Deus tem para a vida de cada um e do nosso compromisso. Então, nós que estamos assim na caminhada da doutrina, nós que estamos nesse processo de experienciar uma vivência de acordo com o Evangelho do Mestre Jesus, numa casa espírita, então a gente tem essa noção de que a prece, a oração, como outras pessoas costumam falar, é um mecanismo que a gente pode, que permite que a gente se conecte, que a gente faça uma comunhão com essa energia superior e sublime, majoritária que é Deus, né? E com o nosso irmão amado, Mestre Jesus Cristo, né? Então, a gente tem a oportunidade de, na prece, fazer essa ligação, mas para que a gente consiga ter essa ligação, acalmar o nosso coração, ter esse alívio das nossas dores, é preciso que a gente consiga sair do nosso estado mental, de atropelamento, de vários pensamentos que às vezes não são bons. É preciso que a gente consiga relaxar, né, a nossa mente, apaziguar o nosso coração, para que a gente consiga sentir a vibração poderosa que a gente recebe quando a gente está em prece, né? E às vezes a gente faz aquela prece mecânica, aquela prece com palavras às vezes decoradas, ou no atropelo, né? Estou lá agradecendo, mas estou pensando um monte de outra coisa, ou outras dificuldades, e depois a gente não
não entende às vezes como a gente não conseguiu aquele refrigério para a minha alma, mas eu oro, faço prece, e estou sempre com a mente atribulada. Será que a gente consegue se entregar, né, as mãos do Mestre, né, a essa luz divina, né, aos benfeitores espirituais, né, aos nossos mentores de luz, para que a gente consiga ter essa calmaria que a gente tanto precisa? Então, para mim, a prece nada mais é do que esse elo, essa corrente que nos liga à energia superior. É essa corrente do bem, porque para eu entrar nesse processo de relaxamento, eu preciso acalmar, serenar a minha mente, limpar a minha mente de qualquer outro sentimento que não seja de amor, né? Então a gente faz a prece para louvar. Quem de nós tem esse tempinho de fazer essa prece para louvar a Deus, né? A gente faz muita prece, muita oração, às vezes para pedir. Ai, meu Pai amado, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Quantas vezes a gente pede, né? Faz nas nossas orações aquele pedido para os bens materiais, para que Deus nos ajude. Deus nos ajuda, mas é preciso que a gente se ajude. É preciso que a gente tire forças. Orar sim, mas é preciso que a gente faça a nossa parte, que a gente confie que nós vamos receber aquilo que nós precisamos, porque o Mestre sabe o que cada um de nós precisa. E as bênçãos não caem do céu sem que eu faça nada. É preciso que eu confie. A gente também precisa ter o hábito, né? Aquela segurança de agradecer. Será que a gente já consegue agradecer de vez em quando, né? Eu não quero aqui dizer que somos todos nós encarnados, mas muitos de nós, de vez em quando, a gente tira um tempinho. Ai, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, obrigada, Senhor, porque eu acordei, obrigada, Senhor, por isso, por aquilo. A gente precisa ter esse costume de agradecer diariamente por tudo que nós temos, por tudo que nós recebemos. Diz o Evangelho no item 3. Disse em seguida a seus discípulos, Jesus, né, isso, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa, né? Essa passagem de Jesus está em 3 evangelhos, né? Lucas, Marcos e Mateus. Jesus está nos recomendando, ele não está determinando, é uma recomendação, porque Jesus nunca foi impositivo de obrigar, ele sempre nos deixou. Para isso nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos a nossa vontade, né? Ele nos recomenda que a gente tenha cuidado no momento das nossas orações, naquele momento de recolhimento, porque está muito fácil para nós, e para aquela época, né, para o povo antigo, os escribas já gostavam de se exibir, né? Escribas e fariseus já gostavam de orações em alto e bom som nas praças públicas, nas sinagogas, né, com aquelas vestimentas de luxo. Será que Deus ele vai diferenciar a prece, né, daquela pessoa que está ricamente vestida, daquela pessoa que está usando trajes mais simples? Não é isso. Deus não cobra pelas suas bênçãos, pelas suas ações, né, pelos fluidos energéticos que a gente recebe todos os dias que nós estamos nesta casa de oração. Então não é o meu vestido mais simples ou o meu vestido mais rico, não são os ornamentos, né? Graças a Deus que nós, na doutrina espírita, nós
primamos mais pela simplicidade. A gente não precisa de grandes coisas luxuosas, né? Ricamente adornadas, para entender que Deus ali está presente, né? Que ali estão as energias dos nossos amigos espirituais. Então a gente só precisa aprender a limpar o nosso coração, as nossas mentes, extirpar da gente todo e qualquer sentimento que não seja bom, né? Eu mesma recentemente estava passando por um apuro de bem material e eu fiquei assim. Uma colega falou assim: Janete, entra na casa e faz uma prece. Gente, eu estou na doutrina há tantos anos, mas eu entrei e tive dificuldade de limpar minha mente e serenar meu coração. Então, quantas vezes na nossa vida a gente fraqueja, a gente cai, a gente se desanima. Quando as coisas não dão certo na nossa vida, a gente fala: meu Deus, por que comigo? Por que para mim? Por que na minha família? E qual é a nossa entrega? Com dificuldade com essa palavra hoje, né? Como é que a gente se porta diante das nossas dificuldades? Jesus recomenda que a prece não precisa ser rebuscada, cheia de palavras que as pessoas não entendem. A prece verdadeira e sincera pode ser simples, mas que verdadeiramente saia do fundo do nosso coração. Que a gente esteja com a nossa mente conectada a esse poder sublime que Deus emana sobre nós. E é muito difícil, considerando o nosso estado, né, de estar ainda num planeta que passa por tantas tribulações, por tantas transformações. Nem todos nós somos ainda eleitos, né, para conseguir essa tão almejada e sonhada paz, tranquilidade e essa luz, né, que ora pode estar com a velinha quase apagadinha, mas que ela vai se acendendo e vai brilhando, e vai transcendendo o amor por outras pessoas à medida que a gente aprende a fazer a prece. À medida que a gente consegue entrar no nosso quarto, no nosso trabalho, dirigindo, e nos dedicarmos verdadeiramente à oração. No item 4 diz o seguinte: disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Já que o nosso estudo de hoje é sobre preces pagas. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas vestes devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arrobo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula, cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, numa das duas, Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas, ou quase nenhumas, por aqueles que não podem pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Principalmente para nós, né? Estamos aí no estudo da doutrina, que estamos tentando nos melhorarmos, evoluirmos, né? Para a gente que está aí nessa jornada mediúnica, e para tantas outras pessoas deste orbe que tem mais desenvolvido, né, essa faculdade, nós recebemos gratuitamente. Deus não nos cobrou um centavo e nunca vai cobrar. Então, por que a gente precisa cobrar para o atendimento fraterno? Por que a gente vai precisar de trocar aquela orientação, aquela minha palavra de apoio, por algum outro bem material, se eu a recebi de graça? Qual a finalidade da minha evolução espiritual se a gente começar
a querer ter pagamento por auxílio e pela oração, né? O que seria de nós se a gente tivesse esse costume, esse hábito, muito embora a gente sabe que no passado já se houve muito disso. Nós somos imperfeitos, nós estamos evoluindo a duras penas e muito devagarzinho, né? Não muito distante daqui, a gente sabe que houve, e às vezes eu penso que ainda deve ter em algum lugar deste planeta, as pessoas que têm essa faculdade maravilhosa de auxiliar e ainda fazem uso disso em proveito de si próprio, né? Em benefício de si próprio, de alguma forma fazendo uma barganha. Então não essa é a recomendação que nós recebemos. O Mestre Jesus nos disse, para que cobrar? Então assim, eu vou cobrar mais se eu consigo, dependendo do tamanho da minha oração. Então, se a pessoa não pode me pagar, como diz aqui, bom, pode me dar uma galinha, não vou reduzir o tamanho da minha oração, né? Pode me dar aí, sei lá, em reais, 3, 4 galinhas, então eu vou aumentar um pouquinho porque eu vou ganhar um pouco a mais de galinhas. Somos nós tão mercenários hoje, se a gente fizer isso, quanto um dia nós já fomos. O dia em que a gente, de alguma forma, usou essa faculdade maravilhosa de nosso sustento. Continuando. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? E quantas pessoas são iludidas? Eu não quero aqui deixar como crítica, não. Cada um tem o seu entendimento. Eu sei que no momento certo, cada um de nós vai encontrar o seu caminho, a sua direção e começar a vivenciar o ensinamento do Mestre. Mas quantas pessoas, né, que a gente sabe que eu não vou citar aqui tribo, nem classe, nada, que às vezes faz uso disso, de adivinhações que nem sempre são verdadeiras, ou que às vezes até podem ter alguma coisa em troca de um retorno financeiro, né? Qual o nosso mérito? Qual o nosso benefício? Será que com isso a gente está conseguindo algum bônus, horas, quando a gente está vendendo, né? Está negociando aqueles dons que nós recebemos? Deus não mandou uma cartinha. Quando a gente veio para cá, a gente não veio com uma cartinha. Esse será médium, esse terá o dom da cura, esse vai ter um poder, o dom de fazer uma boa e bonita e bela prece. Ele não disse isso. Nem a prece mais simples, nem a mais elaborada. Ele prima pela qualidade, pela quantidade de amor e de boas vibrações que a gente consegue emanar na hora da nossa oração, seja por nós mesmos, por nossos familiares, por amigos ou por outras pessoas. Essa qualidade que é mais agradável aos olhos do Mestre Jesus, do nosso Pai maior, Deus. Então, é aquilo que a gente põe, são os fluidos, né? Eu posso fazer ali um pensamento, ali na meditação, com 4, 5 pensamentos, frases e palavras verdadeiras. Essa, com certeza, terá mais facilidade de ser intermediária pelos nossos benfeitores espirituais para que cheguem até a pessoa que precisa. E é comum também a gente ver que as pessoas, às vezes, faz oração para mim, faz uma prece para mim, põe meu nome no livro. É natural ainda da gente, né? A gente, às vezes, está precisando mesmo. Nem natural que a gente peça, eu também peço, não estou aqui criticando, não. Ora por mim, faz isso por mim. A gente ainda não tem essa confiança total em Deus, sozinho. Eu, com o meu poder, eu confio em Deus e eu vou conseguir vencer. Então, é natural que a gente se ajude, que a gente peça, mas a gente precisa aprender a trabalhar essa confiança, essa segurança, né, que a gente tem nesse momento, dessa conexão com o nosso Mestre Jesus. Eu até me perdi onde eu estava ali. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade, de justiça ou de sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso.
bom, o dinheiro para prece não foi suficiente e não vou atendê-lo. Você perdeu o seu dinheirinho, só deu R$1. Então Deus não tem jamais teve e nunca terá, né? Esse pressuposto de aceitar a negociação, a negociata dos seus ensinamentos, né? É a mesma coisa que eu estivesse aqui, que eu não sei quase nada, tentando transmitir aquilo que eu aprendi na casa espírita e precisasse de ter alguma coisa em troca, né? Que mérito teria eu na minha evolução espiritual, na minha melhora enquanto pessoa? Quando estou aqui é porque sou muito devedor e preciso muito. Também sei que ele não tem a fé suficiente que eu precisaria ter. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra. Poder-se-á ter por lícito o comércio como as do soberano do universo. A gente bota um pouquinho o óbolo da viúva, né? Então, os fariseus, as pessoas empoderadas da época, né, que iam lá e depositavam bastante moeda, ainda jogava com força, que é para fazer barulho, que é para que todos vissem o tempo quando ele estava depositando. E a pobre viúva chegou assim, 2 moedinhas, uma moedinha, seu dinheirinho simples, mas deu tudo do que tinha, do seu necessário, não deu do excesso, não deu para se aparecer. Então é isso que a gente precisa ter esse entendimento, né? Para nossa evolução moral, para nossa melhora enquanto pessoa, de não querer fazer comércio, né? Com os dons, com as maravilhas que Deus nos deu. Já pensou se a gente começasse todos nós ir no copo mais próximo, engarrafar água e vender? A água está ali para todos. A gente sabe que hoje a gente paga pela água, mas é um outro processo da nossa vida, né? Necessário para a nossa saúde, para a nossa convivência. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensando de orar ele próprio, por quanto se considera quite, desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro encargo de orar por ele mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Né? Que será que a gente pode ter de entendimento com essa parte do Evangelho, né? Eu não posso pedir para uma amiga orar por mim, que essa também está cansada, está sem tempo, vai pedir por outra, e vai pedir para outra, e vai pedir para outra. É aquilo que eu disse no início. A nossa fé, por ser menor que um grão de mostarda. Mas essa quarta, quinta, sexta parte do grãozinho de mostarda, se a gente souber aproveitar, se a gente manter essa conexão verdadeira, né, com a luz, com a nossa essência, com a nossa capacidade, a gente vence e Deus nos atende de acordo com aquilo que nós merecemos. A gente não precisa desembolsar nenhum real para pagar para orar por mim. Ora e segue. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número, tabuinhozinho aqui, de palavras com as quais nada tenha no coração. O livro da esperança de Emmanuel, esse pedacinho, né? Então, mais uma vez, Emmanuel vem reforçar aquilo que a gente já tem uma noção. Ore com poucas palavras. Ore por si, primeiramente. Você não pode dar o que você não tem. Como é que você vai se dispor a fazer uma oração sincera por outros quando você não consegue fazer primeiro por si mesmo? Você tem que se fortalecer para poder você conseguir emanar o que você tem de melhor.
se eu estou com o meu coração cheio de rancor, cheio de ódio, de amargura, não estou conseguindo resolver nem o meu interior, nem o meu íntimo. Então é preciso que eu tenha essa convicção, né? Essa certeza de que Deus não desampara e que eu não preciso ser letrado nem doutor para fazer uma oração, uma prece verdadeira. Às vezes as pessoas simples conseguem coisas fabulosas na sua simplicidade, na sua maneira de falar, né? O seu palavreado sem uma gramática correta, mas ali está um coração limpo, um coração puro. Emmanuel nos dá, a propósito disso, em Recados do Além, um exemplo que deveríamos seguir em nossas preces de pedido. Jesus, reconheço que a tua vontade é sempre o melhor para cada um de nós, mas se me permites algo pedir-te, rogo me auxilie a ser uma bênção para os outros. A gente não pode dar nada daquilo que a gente não tenha. Eu não posso emitir fluidos de amor se eu estou feito uma árvore seca, né? Uma azeitona bem azeda, um limão bem azedo. Eu preciso ter pensamentos doces, atitudes doces, para que eu possa partilhar esse meu dom, uma oração simples, singela, mas do fundo do meu coração. Para finalizar, a gente não consegue às vezes ainda fazer, né? Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu estou aqui. Obrigado, Senhor, porque eu te conheci. E porque me socorres com amor